Salve, querido primo distante. Você sabe os tipos de fonte que você usa na sua pesquisa? Primária, secundária, por exemplo? Você sabe a confiabilidade que a gente deve ter nelas? Em qualquer tipo de pesquisa que a gente está envolvido, que a gente utilize coletas de dados, a gente vai se deparar nessa questão. Formalmente a gente diz que as fontes primárias são aquelas informações, aqueles dados que ainda não passaram por uma análise, mas dá para melhorar essa explicação. Uma fonte primária é onde o dado, a informação ainda está bruta. Esse livro aqui, ó, por exemplo, do Torben Grael, onde ele relata as suas experiências em uma regata de veleiro em volta ao mundo. Então ele está relatando justamente o que ele viveu, as conversas que ele teve, as experiências, o olhar dele sobre determinada situação. Por exemplo aqui, ó, na segunda-feira, ali mesmo em Ilhabela, fizemos um treinamento para testar as diversas velas do nosso enxoval e continua, enfim. Ou seja, ele está relatando exatamente o que aconteceu do ponto de vista dele. Quando você faz uma pesquisa, a fonte primária é o acesso que você tem até a fonte original. Desse modo, uma fonte primária seria você entrevistar, por exemplo, o próprio Torben Grael para saber das experiências que ele teve. Desse modo, uma fonte secundária é sempre quando há um intermediário entre você e essa determinada fonte original. Você não teve acesso diretamente à fonte, você teve acesso por determinado meio. Nesse caso, esse livro, por exemplo, é uma fonte primária, porque está diretamente ligado ao original. Mas se eu for contar a história do livro para alguém, eu estou sendo a fonte secundária, porque eu já passei por, eu estou tratando já as informações desse livro por uma análise, estou passando por uma análise para uma outra pessoa. Então eu seria uma fonte secundária, enquanto o livro é a fonte primária. Isso quer dizer que todo livro é uma fonte primária? Claro que não. Um outro livro aqui, do Claude Lévi-Strauss, onde obviamente existem questionamentos, existem opiniões, argumentos que são dele. Mas quando ele utiliza de algum aspecto que não foi ele quem criou, que desenvolveu, que analisou, que entrevistou, enfim, que ele teve que utilizar por esse intermédio para uma outra pessoa, daí ele está utilizando de uma fonte secundária. Isso a gente chama de plágio. Se ele está utilizando de algo que foi outra pessoa que fez, analisou, desenvolveu e acredita a ele como se fosse fonte primária. Vou citar só um trecho aqui para ficar mais simples de entender. Essa dificuldade esclarece, observa Frazer. Frazer é o autor que ele está citando então, né? Se supusermos que as duas primeiras cruzadas se confundem, isto é, se a filha do irmão da mãe é ao mesmo tempo a filha da irmã do pai. E aí ele coloca uma nota de rodapé. E ele está citando justamente da onde que ele tem essa informação, que não foi ele que desenvolveu, e ele está fazendo uma análise em cima dessa informação. E aí quem tem interesse no assunto vai atrás do Frazer para analisar, ver se essa história que ele está contando foi ele que desenvolveu ou ele já é uma outra fonte, ou ele foi um intermediário entre uma outra fonte também. Aí tá um ponto importante, na sua pesquisa você está falando algum ponto que é original, que ninguém ainda falou, que ninguém ainda analisou, então isso é uma fonte primária. Você está analisando, falando de algum documento que já foi analisado, que existe um intermediário entre você e a fonte original, então isso é uma fonte secundária. Ficou com alguma dúvida? Então escreva aqui nos comentários. É isso. Valeu, um abraço.